Fala galera, beleza? Segundo vídeo. Hoje a gente vai falar sobre pronomes possessivos. Diferença de quando a gente usa no meio da frase, no final da frase. Pode ficar um pouco confuso, mas hoje a gente vai clarear tudo para vocês, tá? Então já solta o dedo no like, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Se inscreve no canal, a gente tá aqui, tá começando uma caminhada que eu tô planejando fazer muitos e muitos vídeos para ajudar vocês. Toda sugestão dos comentários eu vou levar em consideração para os próximos vídeos. Já tenho recebido aí um acompanhamento da galera bem bacana e juntos a gente consegue chegar lá, tá? Então vamos embora pro vídeo. Let's go! Bom, então vamos lá. Se liga aqui só. Quando a gente pega os pronomes possessivos no inglês, a gente tem possessive pronouns. Primeira coisa que é importante aqui, pessoal. Antes da gente saber como a gente usa, é importante saber quando e por que a gente vai usar isso, tá? Prestem atenção, não fiquem presos somente em tradução literal. Isso não vai ajudar vocês na maioria das vezes. Traduzam a ideia, façam parte da situação, entendam o que a gente está falando, porque isso sim vai ajudar vocês, principalmente no longo prazo. O inglês e o português são línguas diferentes, então a gente precisa levar em consideração essas diferenças de estrutura, tá? Por que a gente usa pronome possessivo? Quando que a gente usa pronome possessivo? Possessive pronouns. Como o próprio nome diz, a gente está falando de ideia de posse, propriedade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui. Então, tudo que eu passo uma ideia de posse, aquilo que é seu, que é deles, que é nosso, é pronome possessivo. No português, a gente também tem os nossos pronomes possessivos, tá? Que são meu ou minha. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Meu, minha, seu, sua, dele, dela ou disso. Tá certo? Nosso ou nossa, seus ou suas, deles ou delas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça. Beleza? Show de bola. Pensando dessa forma aqui, o que a gente vai ter? Pensa comigo aqui, tá? Tudo que é meu ou minha é uma coisa que é de eu. Tudo que é seu ou sua é uma coisa que é de você. Por exemplo, essa caneca aqui. Essa caneca é de eu. Então essa caneca é minha. E por aí em diante. No inglês a gente também vai ter isso, tá? No inglês a gente vai ter pronome possessivo. Porém, diferente do português, a gente vai ter mais de um, e aí eu vou explicar um pouquinho essa situação do inglês. Vamos lá. Em vez de... Deixa eu botar aqui umas setas aqui para ficar legal. Então, aqui, aqui, aqui. Então vamos lá. Meu, no inglês de cara a gente vai ter o my, ou minha. Seu ou sua, a gente vai ter o your. Dele, dela. E disso, a gente vai ter his, her e its. Nosso, a gente vai ter o our ou nossa. Seus ou suas, a gente vai ter o your de novo, vai repetir o your. E deles, delas, a gente vai ter o their. Então, por exemplo, aqui tá tranquilo. Se eu quero botar a seguinte frase. Meu carro é preto. Meu carro é preto. Já estou passando uma ideia de posse. O carro é de quem? O carro é de eu. O carro é meu. Eu vou usar my car is black. Rápido, rasteiro e direto. My car is black.
No entanto, essas formas que estão aqui, pessoal, essas formas que estão aqui, peraí, essas formas que estão aqui, nós iremos usá-las. E aqui que está o pulo do gato. Presta bem atenção nisso aqui, hein? Nós vamos usá-las antes do substantivo. Ou seja, falar mais claro para vocês. Antes de uma coisa. Antes de uma coisa. No inglês ele vai vir antes. Por quê? Porque se eu for usar depois de uma coisa, isso aqui vai mudar. Preste atenção como. É aqui que o inglês ele dá uma diferenciada no português. Por isso que é importante entender a ideia. Tá? Vamos lá. Em vez de my, eu vou ter o mine. Tudo isso ainda é pronome possessivo, hein? Tudo isso ainda é pronome possessivo. O your, ele vai manter, não vai mudar. Na verdade, o your, ele vai virar yours. O your, ele vai virar yours. Tá? O his, ele vai manter. O her, ele vira hers. E o its mantém its. Então a gente tem uma diferença aqui no her. O our, ele vira ours. O yours mantém e depois a gente tem o theirs. Então, se a gente parar para perceber, a gente tem uma diferença no my para o mine. O your vai ter um acréscimozinho do S. O his não tem acréscimo porque ele já tem um S. E o its também já tem um S. Agora, no her, a gente acresce o S e o resto também vai ter que colocar um Szinho. Não, João, peraí, mas agora a minha cabeça deu uma bugada. Calma, vamos lá. Quando que a gente vai usar estas maneiras aqui para passar as mesmas ideias de posse, tá? Elas passam as mesmas ideias do que essas de cima. A diferença é que todas essas aqui de baixo a gente vai usar após um substantivo. Ou seja, depois de uma coisa. Tá? Depois de uma coisa. Então, por exemplo, se eu coloco a seguinte frase: aquele carro é meu. Pensa comigo aqui. Aquele carro é meu. Qual que é a partícula de posse? Qual que é a ideia da posse, da propriedade que eu estou passando nessa frase aqui? É a palavra meu. Concorda comigo? É a palavra meu. Agora, depois da palavra meu, tem algum substantivo? Tem alguma coisa? Não tem. Então, eu não posso colocar a seguinte frase: That car, que é aquele carro, is mine. Tá errado. Tá faltando alguma coisa depois desse my. Então, nesse caso aqui, that car is mine. That car is mine. Normalmente, pulo do gato aqui uma dica para vocês, tá? Estas maneiras, essas segundas formas aqui que a gente está vendo, todas essas aqui, elas virão em final de frase. Final de frase. Isso aqui funciona. Beleza, pessoal? Isso aqui funciona. Então, no português, o pronome possessivo a gente basicamente tem a mesma coisa. Até mesmo porque a gente tem essa diferenciação de gênero. Meu, minha. No inglês a gente não tem isso, a gente só tem um, né? Não tem masculino e feminino no inglês. Até mesmo por isso que o gringo, quando ele vem para cá, ele erra tudo, né? Ele aprende português, ele fala, eu vou na shopping, porque no, na, masculino e feminino, na cabeça dele não entra direito. No entanto, o pronome possessivo, quando a gente vai para o inglês, a gente tem um bloco de pronome possessivo, que é esse bloco aqui de cima, né? Que é esse bloco aqui de cima. Ele quer passar uma ideia de antes de alguma coisa, e o bloco aqui de baixo quer passar uma ideia depois de uma coisa, né? Principalmente depois de verbo,
porém os dois querem dizer a mesma ideia, querem dizer a mesma coisa. Então tá aí, pessoal, essa é a terceira aula maior, né? Primeiro a gente falou um pouquinho dos pronomes sujeito, vou deixar inclusive aqui no card, aqui em cima para vocês. Vale a pena dar uma olhada, a gente está nessa bateria de pronomes, os próximos pronomes serão os demonstrativos. O meu intuito aqui é mostrar para vocês que não é difícil, tá? Todo mundo consegue, se vocês se dedicarem vai dar certo. Contem comigo, curtam, comentem, compartilhem, adiciona o sininho para vocês saberem quando tem vídeo novo, porque vai ter muita coisa e se vocês seguirem tudo que está aqui, vocês vão aprender. Vai por mim.